Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé de hoje. Nossa saudação a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, nas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, o YouTube e o Facebook. Também a sua estreia, sempre na quarta-feira, das 8 às 9 da noite. Depois na reprise na Rádio Miriam Caravaggio aos domingos das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite. No Spotify da Rádio Miriam Caravaggio aos domingos a partir das 9 horas da manhã. E é claro, na TV Serra, canal 526 da NET, também nas segundas e terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que nós publicamos todas as semanas, os programas do nosso Bispo Dom José e também o próprio Razões da Fé. Nós estamos, neste programa, vamos falar sobre espaço litúrgico, sobre aquilo que constitui uma igreja, o lugar mais importante para celebrarmos a nossa vida de fé. Todos, buscamos estar na igreja, falamos que somos igreja, mas buscamos estar na igreja porque é o lugar onde nos encontramos em comunidade para este momento também de tirar uma hora por semana, tirar um tempo também diário, quando é possível, para nos encontrarmos com o Senhor por meio da palavra e da Eucaristia. Por isso que o tema do programa de hoje é Mais que Paredes, Igreja, Lugar da Comunidade. E temos aqui como convidado nos estúdios da Rádio Miriam o padre Cleiton Pena, que é sacerdote da nossa Diocese de Caxias do Sul, graduado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem especialização em Arquitetura e Arte Sacra pela Universidade Salesiana do Estado de São Paulo. Também, padre Cleiton é membro da Comissão de Arquitetura e Arte Sacra da nossa Diocese e presidente do Museu Diocesano Dom José Barea, além de ser pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus do município de Antônio Prado. Obrigado, padre Cleiton, pela tua presença. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Vamos começando, queremos falar um pouquinho sobre história da igreja nesse contexto também da liturgia. Então, para começarmos, o que vai diferenciar tecnicamente uma igreja católica de uma simples construção arquitetônica ou um auditório? O que uma igreja precisa ter para ser igreja? Muito bem, boa pergunta, Acho que antes de tudo podemos pensar no uso, Aquilo que a gente faz lá dentro. É um prédio, um espaço, digamos assim, pensado para celebrar o mistério pascal de Cristo, ou seja, para viver, reviver no nosso tempo, nos nossos dias, essa experiência do que é a morte, a ressurreição e a volta de Cristo no final dos tempos. Então, é celebrar o mistério pascal. É o lugar onde nós nos encontramos para celebrar o mistério. Nesse sentido, é que todo o resto que duas coisas podem ser aqui apontadas. Primeiro, lembrar que a nossa liturgia ela não nasce do nada, ela tem um fundo, um histórico que vem do judaísmo. Eles estavam acostumados com uma liturgia específica no Templo de Jerusalém, uma experiência também nas sinagogas, nas comunidades, E o que vai acontecer? Eles vão pegar essa base estrutural de oração e levar para as experiências nas casas. Então, o que eles tinham lá no início? Este momento de pregação, um longo momento de pregação, muito mais longo do que 5 minutos de homilia, como a gente hoje pede que seja feito, Tanto que se diz nos Atos Apóstolos, diz que São Paulo falou tanto numa noite que um rapaz que estava sentado na janela acabou caindo do segundo andar, Pegou no sono, porque ele se delongou por horas falando sobre Jesus. E depois, então, de ter este momento, digamos assim, de explanação,
de memória das falas de Jesus, das conversas de Jesus, das parábolas, se fazia então, um segundo momento, a instituição, digamos assim, a memória da instituição da Eucaristia. Hoje nós chamaríamos a consagração, né, o rito da Eucaristia. E existia um terceiro momento, que era a janta, né? Normalmente eram encontros feitos, de preferência, nos sábados à noite. Né? Então se fazia uma janta, então cada um trazia um prato, eles organizavam a comida e jantavam. Num processo posterior, em função das culturas, em função das realidades onde a igreja foi chegando, aos poucos, eles não podiam celebrar no sábado, acabavam celebrando no domingo antes de amanhecer. Então, para facilitar e garantir que não deixassem de fazer, eles acabaram tirando a janta. Então, a gente ficou só com essa ideia, que seria a liturgia da palavra, a liturgia da Eucaristia. E nos momentos mais solenes e festivos, então se faria um almoço ou janta, enfim. Então, nós aqui na Serra Gaúcha, nós temos o costume das festas, né? Parece assim, os italianos faziam festa para poder arrecadar dinheiro para sustentar a capela ou a paróquia, né? Bom, vamos com calma. Na nossa tradição, lá no início do cristianismo, a janta, a refeição, era uma extensão litúrgica. Eu brinco e falo muitas vezes para as pessoas, olha, nunca separem a mesa do salão da mesa do altar. Liturgicamente, a gente tem que entender que o altar se estende para a mesa do salão. Lá no altar, a gente celebra o sacrifício do Cristo, a ceia com Cristo, de forma sacramental. Mas este amor que a gente aprende a ter em Cristo, a gente põe em prática imediatamente após a missa, na festa, quando a gente se põe com os familiares, com os paroquianos, e ali almoça ou janta ou confraterniza com eles. A expressão própria do que é ser comunidade, né? Exatamente, né? Da Eucaristia nasce a igreja, da Eucaristia nasce a comunidade. Então, o que é uma comunidade católica hoje, né? Estou falando comunidade católica, né? É uma comunidade que, antes de tudo, tem por finalidade se encontrar com Cristo, de forma sacramental, de forma mistagógica, e esse encontro leva a uma caridade que é depois o convívio no dia a dia, no salão paroquial, nas obras de caridade da comunidade, no convívio, etc. Muito bem, muito bem. Seguindo um pouco mais adiante com a questão da história, né, nos primeiros séculos os cristãos foram perseguidos, né, muitos mortos por testemunharem a sua fé em Cristo. No entanto, lá nos anos 300, com o Edito de Milão, se liberou o culto e os cristãos não foram mais perseguidos e o cristianismo se tornou a religião do império. E aí surgem as basílicas. O que a igreja aproveitou da arquitetura civil de Roma para o culto cristão? Como é que foi essa questão da organização das igrejas? Porque antes eles celebravam nas catacumbas, eles viviam aqueles momentos nas catacumbas, mas o que a igreja aproveitou daquilo que já existia também na sua organização? Creio que só me permita antes fazer uma colocação aqui entre o processo das celebrações feitas nas casas para chegar nesse ponto, até para que você que está nos acompanhando possa entender melhor o processo. Vamos lembrar o seguinte, primeiro a igreja começa a ter comunidades lá no judaísmo, né? Hoje seria Terra Santa, enfim, né? Com as primeiras comunidades vindas de judeus que se convertiam para o cristianismo. Naquele primeiro momento não se queria construir igrejas, porque construir um templo, construir um lugar de oração, remetia à necessidade de voltar àquela ideia do templo de Jerusalém. As primeiras comunidades vindas do judaísmo evitavam fazer isso, eles preferiam fazer as celebrações nas casas. Para desvincular também da questão do sacrifício dos animais e tudo. Tudo isso aí, né? Enfim, tem um monte de coisa aí que entra nessa questão. Aí, num segundo momento, eles acabam escolhendo as casas de pessoas mais ricas, não por uma questão econômica,
não por uma questão de classes, mas porque essas pessoas tinham casas maiores, onde cabia mais gente. E colocando mais gente ali, até por volta do ano 300, eles podiam celebrar com o povo reunido. Então imagina uma comunidade aí que tenha, vamos imaginar, 50 pessoas que participam, né? Não é qualquer casa que vai ter espaço para pôr 50 pessoas. Então uma casa maior, né? E quem é que tinham casas maiores? Os ricos. Então, queira ou não, tem essa realidade inicial. Porque era uma necessidade. Uma necessidade de espaços maiores. Inclusive, começa aqui um outro detalhe. Você sabe que quando a gente constrói a igreja, na hora que a gente faz o altar, a gente deposita a relíquia dos mártires nos pés do altar, né? Hoje a gente orienta isso, que seja nos pés, na base do altar, que se colocar relíquias dos mártires. Da onde vem essa ideia? Lá do início do cristianismo, porque em muitas ocasiões se celebrava ou nas catacumbas, ou nessas casas dessas famílias que cediam a casa, né? E muitos desses eram mártires. Como eles assumiam ou descobriam que eles eram cristãos, matavam eles. E anualmente acabavam celebrando uma missa de memória deles sobre o túmulo deles. Muitas vezes lá nas catacumbas, onde eles foram sepultados, muitas vezes nas próprias casas deles. E inclusive surge ali a ideia de pôr um patrono na casa. Então, onde é que você vai rezar? Onde é que você participa da missa? Eu participo da missa lá na igreja, lá na casa vamos imaginar, do Teodoro, de Santo Teodoro, né? Não se chamava de Santo Teodoro, né? Sim. Mas do Teodoro, entendeu? Mas tu não é católico, cristão? Não era na igreja de Cristo? Sim, mas qual delas tu vai? Naquela do Teodoro lá, onde morava o Teodoro. Então, um pouco assim vão surgindo essas ideias de diferenciar uma casa da outra e acabam surgindo os patronados das nossas comunidades. Interessante, porque em Roma, por exemplo, existem as catacumbas de Santa Domitila, de São Calixto e outras tantas, onde naqueles séculos de perseguição, os cristãos se reuniam, né, embaixo da terra justamente para celebrar a vida de fé. Exatamente. E aí que nesse processo, quando surge o Edito de Milão, né, dando a liberdade de culto, o que acontece nessa situação é que nós vamos ver que a religião pode se adaptar mais. O cristianismo começa a se adaptar à cultura onde ele está. Então, os romanos, com sua cultura de organização, inclusive, né, eles acabam aproveitando ou casas, templos que já existiam, né, templos não, mas casas, de modo especial, salas maiores. E as salas maiores do início do cristianismo eram as que vinham da cultura romana. Eram essas salas chamadas basílicas. Você imagina uma sala retangular, né? Numa das cabeceiras, você tem um côncavo, às vezes com abóboda, né, em cima, uma ábside, né? E na outra cabeceira desse retângulo, você tem o que seria a entrada. Alguns maiores com colunatas internas, outros não. Mais ou menos, essa era uma estrutura de uma sala basilical. Basílica que significa, vem do grego basileu, que é o rei, né? A sala real, sala do rei, né? Então, surgem aí as primeiras estruturas tradicionais, digamos assim, que temos inclusive até hoje, belíssimas, né? Onde nós vamos ter essa primeira estrutura. Isso não vale para tudo, tá? Isso, digamos assim, temos que lembrar que é mais usado na cultura da liturgia latina. Tá? Se você for pegar a liturgia ortodoxa, onde os apóstolos, indo para as regiões orientais, foram fundando novas comunidades, eles usaram as estruturas da cultura deles. Tá? Então muda o formato da igreja também. Muito bom, e isso envolve não só a questão estética e arquitetônica, mas de iconografia, de organização também, até do próprio culto, no sentido de imagens, ícones, tudo isso, né? Sim,
cultos e imagens, né? Vamos aí para duas situações bem interessantes. Primeiro, né, lembrar que, como eu disse lá no início, o nosso culto ele nasce de uma herança que vem do judaísmo. Então nós vamos pegar alguns elementos, alguns não, eu diria assim, até a base principal. Por exemplo, se você pegar os textos, tanto na carta aos Hebreus, se você pegar os textos no livro de Números, Levíticos, né? Todo esse processo, Êxodo, ou seja, quando se fala lá do início, quando Moisés, por exemplo, teve que construir o templo, como é que ia ser esse templo? Como é que Deus vai inspirar Moisés? O próprio Deus já mostra para Moisés uma cópia do verdadeiro templo. Moisés não viu o verdadeiro templo, ele viu uma cópia do verdadeiro templo. E ele faz a cópia da cópia para fazer primeiro a tenda e depois o templo que vai ser construído por Davi e Salomão, enfim, né? Então esse processo. Bom, também na sinagoga existe lá a bema, né? Que hoje nós vamos usar o ambão, onde vão ser feitas as leituras. Então esses ritos, né, esses espaços, esses elementos vão entrando no nosso culto. A diferença é que nossa vida como cristãos tem sentido a partir da cruz. Na cruz, que é a centralidade da nossa fé, a cruz se dá a morte e ressurreição de Cristo, então ali está o centro, o eixo central da nossa fé. E isso se manifesta de forma muito clara, muito evidente, no espaço litúrgico. Porque qual vai ser o ponto central da igreja? O altar. A mesa do altar. Porque ali no altar, na mesa do altar, se faz aquilo que aconteceu na cruz. Ali nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus. Então a mesa do altar é, para nós, o polo central do espaço litúrgico. E é a partir dali que vamos irradiar, digamos assim, todo o projeto do entorno da nossa liturgia. Então é a partir dali que vem o lugar do presidente. Inclusive a palavra presidente significa sentar na frente, né? Na ábside, digamos assim, no fundo dessa basílica, digamos, né? Ficava na frente de todo mundo a cadeira do presidente. Do presidente, né? Daquele que preside, daquele que coordena. A sédia, né? A gente importou para o português essa palavra italiana, né? De sedia, né? Sedia é cadeira em italiano. Então, para diferenciar a cadeira de casa e a cadeira do cara que está lá na sacristia e da cadeira do cara que está lá num cantinho e a cadeira específica do padre e dos coroinhas, a gente chama de sédia, digamos assim, né? E olha que interessante isso aqui. Quando a gente vai estendendo essa questão, a gente vai percebendo que tudo nesse espaço está ligado ao altar. Porque se o centro da nossa celebração é o mistério pascal de Cristo, então tudo parte do altar para manifestar a nossa liturgia no espaço, na organização, onde as pessoas ficam, onde o padre fica, onde os ministros ficam, né? E também nas imagens, nos símbolos, os elementos decorativos, tudo isso tem que partir do altar para tocar nossa realidade, nossos corações e fazer com que nós voltemos para o altar. E ao mesmo tempo, do outro ponto de vista de quem chega, por exemplo, nesta sala basílica, é aquilo que orienta para o altar. Sim, quando se orienta os arquitetos, né, e as comunidades a construírem uma igreja, uma das coisas que tem que ficar muito clara para todos, né, é que a centralidade da nossa liturgia se dá no altar. Então tem que ficar claro na organização do espaço que tudo tem que estar centrado nesse altar. Ele não precisa ser necessariamente o centro geográfico ali do espaço. No meio de tudo. É interessante, aí fica muito mais claro, né, que ele é o centro de tudo, mas não necessariamente seja. O importante é que o resto de tudo que for posto ali seja posto de tal forma que esteja focado na mesa do altar. Muito bom. Assim, nós vamos já concluindo o primeiro bloco do nosso Razões da Fé dessa semana,
Lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos lugares, Mãe de Caravaggio.
Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé nesta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência, pela companhia no programa Razões da Fé, que quer ser este momento também de formação sobre o que a igreja crê, o que a igreja professa, aquilo que a igreja também entende como importante para a vida de fé dos católicos, e também sobre os próprios documentos, né? Aquilo que vai regendo um pouco a nossa vida. Nós temos como tema do programa desta semana, mais que paredes, igreja, lugar da comunidade. Estamos falando sobre espaço litúrgico, arquitetura, arte sacra, o lugar onde celebramos a vida de fé na palavra, na Eucaristia. E aqui nosso convidado, Padre Cleiton Pena, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Antônio Prado, membro da Comissão Diocesana de Arquitetura e Arte Sacra aqui da nossa Diocese de Caxias do Sul. Padre Cleiton, qual a importância da iconografia, pinturas, imagens e símbolos para harmonizar o espaço litúrgico e para ajudar os fiéis também a rezar? Quando se fala em harmonizar, a ideia é falar assim: não encher de coisas desnecessárias e não deixar de lado coisas que são necessárias, objetos que são necessários para celebrar bem a nossa vida de fé. Sim, muito bom. Boa pergunta. Olha, creio que desde o início do cristianismo, como eu dizia antes, nós vemos como a herança do judaísmo. Os judeus também já tinham símbolos, já tinham elementos que faziam parte das suas manifestações, não só manifestações religiosas de fé, mas também de uso mistagógico, de uso da liturgia, né? Vamos pensar, por exemplo, eles usavam as roupas com tiras penduradas para lembrar a fidelidade deles com Deus, enfim, várias outras coisas, né? Enfim, também no templo, o templo também tinha símbolos, madeiras específicas para serem usadas, a própria arca tinha os anjos em cima da arca, enfim, né? Pedras preciosas, Jesus vai dizer depois, numa ocasião do Evangelho. Ou seja, nós viemos já de uma compreensão do uso de ornamentos e de símbolos para manifestar as coisas da fé, tá? Agora, quando isso bate no cristianismo, não é que vai passar desapercebido. Nós também vamos começar a ressignificar as coisas a partir de Cristo. Então, esses símbolos vão ser aos poucos colocados na nossa liturgia,
vindos como ressignificação do judaísmo, outros a partir de elementos de outras religiões, de outras culturas, e aos poucos vão sendo usados, né? Por exemplo, as roupas, nós sabemos que as roupas, elas eram roupas que se utilizavam em diversas situações, no caso da nossa liturgia latina, né? Roupas que se usavam durante o Império Romano, que vinham de outras cidades. Por exemplo, a dalmática era uma túnica que se usava na região da Dalmácia, né? A estola era um manto que os senadores usavam, que era para se secar, mas que, como todos usavam, acabou se tornando um símbolo de sacerdócio, porque o sacerdote é aquele que, como os senadores tinham que falar em público, o padre, ou sacerdote, é aquele que também tem que falar em público, né? Ele tem a questão da palavra. Então, bispo, padre, diácono acabam usando a estola, e com o passar dos anos ela se tornou um símbolo do sacerdócio. Como a dalmática, ela é quase que um avental do serviço do diácono, né? É dada essa compreensão. Depois foi dado um sentido a mais para ela, mas não é a origem dela. A origem dela é uma capa de roupa de frio mesmo, que se usava na região da Dalmácia. Que hoje seria a Turquia, né? Acredito que sim. Bom, o que acontece nesse caso? Eu falo de roupas porque o Felipe sabe que já há bom tempo eu faço paramentos litúrgicos, né? Faço estolas, casulas, enfim. Então, me obriguei a aprender mais para saber o que a gente fazia. Agora, também existem outras coisas que são necessárias, não é só roupa. Tem velas, tem flores, tem incenso, tem o formato de cálice, a patena que a gente usa na missa, os cibórios, o tabernáculo. O crucifixo. O crucifixo, exatamente, que inclusive nem se usava lá no início do cristianismo. Isso passa a ser usado muito tempo depois como estandarte de vitória, né, como símbolo da presença do próprio Cristo. Então, o que acontece? Nós temos aí uma longa caminhada e uma riqueza muito grande que mereceria, sim, muito tempo de estudo, de pesquisa, de conhecimento. Agora, existe um lado muito prático. Imagina você que está em casa nos escutando, você que está agora nos acompanhando, né? Vou organizar o espaço da igreja. Vamos preparar preparar, por exemplo, um espaço para rezar missa no porão da nossa casa. O que precisa? Né? O que é o necessário? Ou qual a orientação da igreja, por exemplo, nas coisas que precisam ou não serem postas dentro do espaço de celebração. Então, calma, é muita coisa, mas a igreja tem orientações para isso. E as orientações são algumas são muito bem definidas, outras deixam espaço para as adaptações. Tá? A única coisa que eu peço, por favor, aqui entre parênteses, né? Por favor, nós somos uma igreja da inspiração, não da cópia, tá? Não vão olhar lá no Vaticano e querer fazer exatamente igual lá na capelinha de vocês, que vai ter um pequeno problema de adaptação, né? Mas, então, por exemplo, a nossa liturgia, isso é uma característica importante da nossa liturgia romana latina. Ela é muito objetiva. A nossa liturgia, essa é uma das características fortes da nossa liturgia, ela tem que ser muito objetiva. Então, quando começa a encher de penduricalhos na nossa liturgia, podem ser bonito, pode ser legalzinho ou modinha, só que são elementos que podem concorrer com a atenção do rito. Então, ao invés de eu ficar focando naquilo que de fato eu fui fazer na missa, acabo me perdendo com outros elementos. Tá? Tem gente que vai defender isso. Bom, já que eu não presto atenção na missa, eu vou ficar olhando outras coisas. Só que tem aqueles que vão olhar outras coisas que chamaram mais atenção do que a centralidade da missa. Não vou entrar nesses méritos, né? Mas a liturgia vai orientar. Olha, gente, ou a gente foca no rito, que é o importante, né? Ou a gente foca naquilo que está sendo celebrado, ou aquilo que você colocou ali não está ajudando, está atrapalhando, né?
Então, são cuidados pastorais que tanto os padres como quem cuida da liturgia tem que ter, com certa delicadeza, muitas vezes, porque a gente acaba mexendo com coisas históricas, com coisas que mexem com a história. Com os egos das pessoas. Exato, às vezes algumas comunidades têm que driblar os egos das pessoas também, né? Porque a fulana colocou lá uma flor, aquela flor é miraculosa na cabeça dela, que dá sentido para aquela pessoa, a pessoa se sente até mais importante porque a flor que ela colocou lá está lá, né? Mas muitas vezes aquilo não é o foco, não é a questão central. Às vezes está até atrapalhando e tirando a atenção, né? E a nobreza do espaço também, né? A nobreza, quando eu falo nobreza, não é no sentido de superficialidade, mas é de ser um lugar... a nobreza é aquilo que faz com que a veracidade daquilo que ali se celebra seja manifestada também nos elementos usados, tá? Então, uma coisa que é verdadeira, ela é nobre. Uma coisa que é fake, né, já diz, é extremamente ruim para aquilo que está sendo celebrado. Bom, então, como harmonizar, você me disse, né? Olha a palavra que o Felipe usou. Não é harmonização facial. Né? Que não fica muito bem harmonizado, porque a gente vê nos exemplos, né? Mas significa, olha, primeiro, tem coisas que são básicas e tem coisas que a gente tem que questionar. Por exemplo, né? Sobre o altar, o que se diz? Se tem as velas. A toalha branca, inclusive isso é muito claro na Instrução Geral do Missal Romano, depois de 2002, sobre o altar tem que ter uma toalha branca, tá? Porque nós estamos sempre celebrando a ressurreição de Jesus, é festa. Mas é uma missa de morte, de Ezequias, não sei o quê. Não importa. Ali, principalmente, estamos celebrando a vida eterna de uma pessoa que morreu. É a vitória de Cristo sobre a morte, né? Então, toalha branca. Mas uma vez se usava colorido. Até 65 se usavam frontões, tipo um bandô na frente do altar, entendeu? Então, o povo lá de baixo só enxergava aquilo. Quando mudou, muita gente pensou, bom, tem que pegar aquelas cores e fazer as toalhas do altar. Não. Vamos retomar como é que era de verdade. O povo enxergava o bandô, né, o frontão colorido, mas em cima do altar tinha uma tira de linho branco. Assim que era até 65. Então temos que fazer essas correções das adaptações erradas que foram feitas posteriormente. E o altar deve ser visto, inclusive, né? A mesa do altar, se o altar ainda mais tiver condições de ser visto, o tampo, se possível, na frente, o povo possa enxergar o tampo do altar. E não cobrir todo ele com um grande saião, digamos assim, escondendo, né? Porque o altar, gente, não é uma mesa qualquer. O altar é o próprio Cristo entre nós. Tanto que o padre, quando entra na igreja, ele faz reverência e beija o altar, né? Então, estamos escondendo o símbolo da presença, o símbolo central da presença de Cristo entre nós. Então, ter esses cuidados. Você talvez está em casa e está dizendo, nunca ninguém me falou isso. Bom, agora falei. Por isso, a formação ela é necessária sempre. Exato. Uma boa formação paroquial ajuda muito isso. Para isso, também os padres nas paróquias têm o apoio da Comissão Diocesana de Arquitetura e Arte Sacra. A gente tem que saber essas coisas para poder saber orientar e, em alguns casos, adaptar. Como assim adaptar? Bom, tem situações de fato que o altar não é o altar ideal, não é a mesa ideal. Acontece, vamos celebrar uma missa lá num salão que não tem igreja. Bom, precisa de uma mesa. Eles conseguiram lá um tampo de uma mesa qualquer e foi o que conseguimos. Bom, nesse caso, vamos tentar dar o máximo de dignidade para esse espaço. Mas isso é uma exceção, não é regra. Né? Então temos que ter essas adaptações, esses cuidados. Também flor, por exemplo, né? As flores, elas nos remetem a uma coisa bíblica muito linda, muito linda. Jesus, quando ele é sepultado, você lembra lá do Evangelho? Diz que ele foi sepultado num jardim. Esse termo, gente, não é assim
porque de fato só foi num jardim. Não. O jardim, no sentido bíblico, é o lugar do encontro. É símbolo do encontro. Vamos imaginar o seguinte: onde que Deus colocou Adão e Eva para poder se encontrar com eles? No jardim. Deus cria um jardim e lá coloca Adão e Eva para que continuamente se encontrem. Quando rompem com Deus, eles são expulsos do jardim. Segundo, no tempo antigo, né, onde é que eles ficavam assim para conviver quando era quente, né, quando queriam ficar mais a sós para ter uma conversa ou até para namorar, né? Eram nos jardins dos palácios, lugar da intimidade, ou seja, lugar de você poder ficar conversando com alguém, né? E quando nós vamos para o cristianismo, vemos que o próprio Jesus vai ressuscitar e dar para nós a nova humanidade num jardim. Então, pôr flores na igreja não é só um sinônimo de solenidade, mas pôr flores na igreja é dizer, olha, nós viemos neste lugar para nos encontrar com Jesus. Certa ocasião, na minha caminhada, eu não vou lembrar onde que eu vi isso, mas se falava que o lugar por excelência de colocar flores é aos pés da cruz. Porque ali, quando a gente olha para a cruz, que está perto do altar, né, ela lembra que o altar é o lugar do encontro. Então são dois símbolos que casam bem: a cruz, o crucifixo, a cruz processional, e aos pés as flores, para dizer, nós viemos aqui em torno do altar para nos encontrar com Jesus. Então, como perto está o crucifixo, que é um símbolo, também a flor perto pode ajudar. É nesse sentido que nós retomamos. Inclusive, levar flores para os mortos, né, no finados, ou quando alguém morre, não é tanto para dizer assim, eu vou levar uma flor para agradecer a amizade, etc. Eu sei lá que, bom, cada um pode dar o sentido que quer, mas para nós, na liturgia, pôr flores perto das pessoas que morreram é justamente retomar, olha, essa pessoa agora sai daqui para fazer o encontro definitivo com Jesus nos céus. E por isso que flores, sempre flores naturais na igreja. Bom, da onde vem essa história, né? Não vão dizer, foi o padre Cleito que inventou. Não, calma aí, gente. Olha, a veracidade dos elementos que a gente usa na igreja, na liturgia, é uma orientação que a gente recebe lá da Instrução Geral do Missal Romano. Aquelas primeiras páginas que estão, aquelas primeiras folhas no missal, que é o livro, aquele livro grande. O livro da missa, né? Isso, que o padre usa na missa. Para popularizar aquele livro grosso que o padre usa para celebrar a missa, as primeiras folhas são dedicadas a essas instruções. Várias folhas. Até tem um livrinho separado também feito a partir dali, que é também a Instrução Geral do Missal Romano. Ali nós temos todas as orientações, não, todas não, né, mas as orientações normativas principais de como celebrar a missa, como preparar o espaço. Tem um capítulo específico só sobre o espaço, como organizar o espaço da missa, o que preparar, né? Tem uma parte que fala como escolher os textos, uma parte que fala, por exemplo, quando tem o padre, quando tem mais padres, quando tem o diácono. Então, todas essas orientações estão bem claras lá nessa Instrução Geral do Missal Romano. E nós temos que seguir aquilo lá, né? Aquelas orientações principais. Existem também lá observações feitas que dizem assim, olha, nesta situação, os bispos, ou o bispo local, ou a conferência dos bispos, veja qual deve ser a adaptação que deve ser feita. Bom, aí então nós vamos pegar material da CNBB, ou alguma orientação específica da diocese. No caso da nossa diocese Caxias do Sul, nós temos um outro livrinho, né? Que é o nosso Diretório Litúrgico Pastoral. Exatamente. Que está à disposição no site da diocese, na aba de downloads em PDF para baixar. Olha que maravilha. Quem quiser, eu acho muito interessante ter o livrinho em mãos para poder riscar, fazer anotações. Lá tem as orientações, não só de preparação do espaço, mas também dos outros sacramentos. Está à disposição o
o livreto, né, físico no Centro Diocesano de Formação Pastoral. Exato, então isso é bem importante. E eu acredito que também tem aqui um detalhe importante na questão de símbolos, que é o seguinte. Olha, gente, até estava agora recentemente no telefone falando com um arquiteto sobre uma realidade aí de uma igreja que estamos acompanhando, uma revitalização do espaço, né? Fizeram umas pinturas, enfim, né? E o que a gente percebeu? Nós todos achamos lindo uma igreja bem pintada, né? Bem ornamentada. E a gente vê assim, existem situações em que a gente orienta, e existem situações em que as pessoas fazem o gosto delas, tá? Ou devoções pessoais. Ok, tudo vai ficar bonito, não se preocupem, tá? No final tudo fica bonito. A pergunta é, para que serve tudo isso? Serve para a gente agradar as pessoas da paróquia, porque estão patrocinando? Serve para a gente contentar o público? Ou será que nós não deveríamos lembrar que antes de tudo isso, o espaço litúrgico tem que ser um espaço mistagógico? Essa é uma pergunta importante, que vale para mim, vale para todos nós, vale para os nossos colegas sacerdotes, para quem cuida das nossas comunidades, inclusive para os artistas. Tá? O que é mistagogia, né? Você imagina o seguinte, vamos pensar o seguinte, qual deveria ser a minha missão como um artista sacro? Meu papel como artista sacro é pegar você pela mão e levar você até Jesus. Entendeu? Então, eu vou fazer isso com os paramentos que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer isso com as músicas que eu vou compor para serem litúrgicas. Eu vou fazer isso também com os desenhos, com os mosaicos, com os símbolos que eu vou usar na hora de ornamentar a minha igreja. Então, mas não pode pôr o santo. Claro que pode, mas tem um sentido, tem um jeito de fazer isso. Nós, infelizmente, não sei o que aconteceu na história, nós temos nas nossas comunidades, muitas vezes, eu me lembro assim, de igrejas, medalhões ou pinturas, né, com vários santos. E está cada um como se fosse numa janelinha, cada um no seu quadrado, né? Parece que eles não estão ali se comunicando entre eles. Parece que eles não estão ali dando um sentido para aquilo que é o mais importante daquele espaço, né? E também, antes você falou, a igreja basilical e tal, né? Nós também damos sentido para cada lado da igreja, sabia disso? Exatamente. Tanto nós podemos dar sentido no sentido norte, sul, leste e oeste. Nós usamos esses elementos. Bom, onde é que nasce o sol? Onde é que o sol se põe? Da onde vem o frio? Da onde vem o calor? Isso a gente aproveita a natureza para enfatizar a simbologia do espaço daquilo que celebramos. E neste caso, por exemplo, né, o que a gente costuma pintar, desenhar, projetar lá para a parede onde está a porta de entrada da igreja? Os elementos que unem a encarnação de Jesus, ou seja, o Jesus que vem a nós, mas também os elementos que remetem à nossa união com Jesus por meio do batismo. Então, se a gente fosse, por exemplo, né, projetar a entrada da igreja, o que a gente pintaria ao redor da entrada? Poderíamos pôr o nascimento de Jesus, né, a encarnação, a anunciação do anjo a Maria, ou o batismo de Jesus no Rio Jordão, entendeu? São os elementos, porque o batismo de Jesus também nos remete ao nosso batismo. Inclusive, perto da porta de entrada da igreja, a gente costuma pôr o batistério, a fonte batismal, porque é pelo batismo que a gente entra na igreja. Então, porta de entrada central e batismo são relações, e o mistério da encarnação são três coisas que se
complementam naquele ambiente. Por isso que em muitas das nossas igrejas tem o lugar onde você faz o sinal da cruz na entrada com a pia batismal para tocar água, né? Não é para se benzer, mas é para a gente relembrar o batismo pelo qual entramos na igreja e entramos no corpo místico de Cristo. Em contrapartida, falei da entrada, né? Vamos lá para frente. O que a gente tem depois? O que seria o presbitério, o fundo, a ábside, né? Você imagina, se o altar você vai passar pelo altar, que é a cruz de Cristo, o mistério da morte e ressurreição. Então, o que vem depois da ressurreição? O que nós esperamos para as realidades últimas? Então, a volta de Cristo no final dos tempos. Também podemos lembrar passagens bíblicas que aconteceram depois da ressurreição, por exemplo, os discípulos de Emaús, a missão de Pedro, quando Jesus pede para Pedro, Pedro, tu me amas? Pede 3 vezes, né? Ali ele está entregando a missão e a igreja a Pedro. Ou aquilo que o Apocalipse fala, que é o Cordeiro de Deus no trono, nos céus, a eterna Jerusalém. Então, aquilo que nós esperamos para depois da volta de Cristo. Ou o próprio juízo final, a volta de Cristo no final dos tempos. E também a comunhão dos santos, aquilo que também nós compreendemos, né, nas próprias imagens, que muitas vezes, de fato, agora quando tu faz essa colocação, o que está nas igrejas mais antigas, né? O que está depois da mesa do altar é o retábulo com as imagens dos santos, né? Exato. E nas paredes laterais nós vamos apresentar 2 coisas que aí sim toca no nosso caminhar, digamos assim, né? Que são as experiências dos milagres de Cristo, as ações de Jesus entre o seu batismo e a sua morte e ressurreição, tá? Então, esses elementos a gente também coloca nessas laterais, né? E também podemos pôr os santos, já que são devoções, também tem lugar, não é que vamos tirar. Não, eles têm lugar sim. Agora, o modo de dispor eles tem que mostrar que eles não estão ali como se fosse um lugar à parte do resto do todo. Né? Claro, gente, isso tudo que eu estou falando para vocês são ideais, né? Não é que vocês vão pegar agora isso aí quebrando tudo que é igreja, pelo amor de Deus, não é isso, né? Jamais isso. Nós temos igrejas históricas, nós temos momentos da história, mas as próximas, lembrem com carinho disso, né? O santo que a gente vai pôr lá, o modo como a gente põe ele está somando. Será que a estátua que a gente tem ali é a mais indicada? Enfim, então estamos falando do ideal. E depois, no dia a dia, nós vamos ter que ver o que dá mesmo para fazer com o que tem e valorizar também a questão histórica de cada ambiente. Muito bem. Nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Um coração que nunca deixou de pulsar. Desde 1934, ele bate no centro de Farroupilha para conectar vidas. Vidas confiadas a nós e tratadas com todo cuidado, carinho e atenção. O Hospital São Carlos se consolida hoje como uma das principais instituições de saúde da Serra Gaúcha. Oferece atendimento especializado com o que há de mais moderno em tecnologia. Mas, para nós, o que mais importa é que você se sinta bem enquanto estiver conosco. Tudo faz parte de uma grande engrenagem, que começa com um acolhedor sorriso na recepção e segue com uma hotelaria eficiente. Na outra ponta, a segurança dos nossos pacientes. A qualificação da equipe é constante, com cursos e palestras, formações fundamentais para operar nosso moderno parque tecnológico. Equipamentos utilizados nos mais diversos procedimentos, especialmente em traumato-ortopedia, para o qual somos referência para 34 municípios gaúchos. Com o objetivo de prestar atendimento de excelência, criamos o Centro de AVC e investimos na modernização da unidade de tratamento intensivo, reconhecida por 3 anos consecutivos com o selo de UTI eficiente. E para proporcionar uma assistência global, o nosso Centro de Especialidades oferece atendimento em mais de 20 áreas médicas para planos de saúde, SUS e particulares. Somos também uma instituição que trabalha para ser econômica e financeiramente viável. As ações vão desde a captação da água da chuva, passando pela instalação de placas solares, até chegar aos investimentos necessários para aumentar a eficiência dos processos. Hoje, o São Carlos atende diversos convênios, buscando contemplar toda a comunidade com um serviço de saúde humanizado, onde o paciente é o nosso maior bem. Um coração que segue pulsando a cada nova vida que nasce na nossa instituição. Hospital São Carlos. Vida que pulsa. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Estamos falando sobre espaço litúrgico, sobre o lugar, o momento, o espaço onde celebramos a Eucaristia, o memorial perene, permanente da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E temos, então, como tema desta semana, mais que paredes,
Igreja, lugar da comunidade. E o nosso convidado é o Padre Cleiton Pena, que tem especialização em Arquitetura e Arte Sacra pela Universidade Salesiana de São Paulo e também membro da Comissão de Arquitetura e Arte Sacra da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós fomos, ao longo dos primeiros 2 blocos do programa, falando um pouco sobre história, como começou toda a questão da celebração, da organização, um pouco da igreja nesse contexto da liturgia. Falamos um pouco sobre o espaço litúrgico enquanto tal, o que é interessante, o que é necessário, o que é essencial para a celebração da liturgia. E agora nós estamos, falando sobre justamente, vamos chegando a esta fase já do Concílio Vaticano II, que nos propõe pela Sacrosanctum Concilium há 60 anos, então é algo também de não muito tempo, é algo que é jovem, a igreja ainda está em processo de implementação, que é a reforma litúrgica. Então a primeira pergunta desse bloco, e que depois já vou misturar com a segunda, com a pergunta que vai nos encaminhar para o final do programa, né? Então, qual a principal mudança prática no espaço litúrgico após a reforma de Paulo VI, do concílio? Foi somente virar o altar para o povo, virar o padre de frente para o povo? E como o senhor vê as novas construções de igrejas? Estamos avançando para uma estética funcional ou perdendo o senso do sagrado? 2 perguntas espinhosas. Pois é, exatamente. Acho que isso faz pensar, Faz pensar. Bom, vamos lá. A primeira questão é sobre a principal mudança no espaço litúrgico a partir do Concílio Vaticano II. Creio que a ideia de valorizar mais o altar como centro, tá? Quando eu falo centro, não estou falando do espaço como um todo, tá? Mas estou falando do centro como centro de toda a celebração do mistério pascal. Também de desvincular um pouco, a questão do sacrário com o altar. Até o Concílio Vaticano II, a gente sabe que o sacrário ficava em cima do altar, e o altar era o retábulo que ficava lá na parede, Sacrário é uma realidade, é uma coisa bem diferente da mesa do altar, que é mais importante do que o sacrário, porque com o altar eu rezo missa. Sem o altar, posso ter o sacrário ali, mas não vou conseguir, vai dar problema, porque eu preciso da mesa para fazer a missa. A missa faz a Eucaristia acontecer, O sacrário surgiu como uma despensa, digamos assim, onde a gente guardava a Eucaristia para depois da missa levar para doentes, presos, enfim, tá? E essa ideia de adoração da Eucaristia, ela é muito posterior na nossa liturgia, tá? Não é uma coisa lá do início do cristianismo. Então é importante ter essa compreensão para entender o porquê desta mudança. Outra coisa importante que eu vejo é um outro elemento que foi muito valorizado, a cadeira do presidente, a cadeira do padre, a sédia, como agora carinhosamente a gente chama, A sédia, que não é um trono, não é a cátedra do bispo, mas é a cadeira simbólica, porque nos lembra que é Cristo a cabeça da igreja. Cristo é o bom pastor que cuida da igreja. Então, naquele momento, o padre, quando está celebrando a missa, quando ele está presidindo, ele está agindo em persona Christi. Tanto que o padre diz, o Senhor esteja convosco. E as pessoas respondem, Ele está no meio de nós. Quem é Ele que está no meio de nós? Como é que a gente sabe que Cristo está no meio de nós? Porque a gente reconhece na pessoa do padre, a presença de Jesus. Se você pegar no latim, no espanhol, no francês, no italiano, por exemplo, no italiano, aqui nós estamos na Serra Gaúcha, no italiano a gente diz assim na missa, Il Signore sia con voi. E o povo responde, com o tuo spirito. Com o tuo spirito, com o teu espírito. Essa era a tradução literal do latim para as outras línguas. No francês,
Le Seigneur est avec vous, est com tu esprit, né? El Senhor esté com ustedes. E o povo responde, é com tu espírito, no espanhol, né? Ou seja, ali fica evidente que o povo reconhece na pessoa do Padre a presença do Cristo. No nosso caso, a gente responde, ele está no meio de nós. Mas precisamos entender bem, ele está no meio de nós, se refere a reconhecer que a presença do Padre é sinal de que o Senhor está entre nós. Então a questão da cadeira, acho que é bem simbólico isso aqui. O uso do ambão, a gente tinha antes, por uma questão de comunicação, o púlpito, que ficava mais perto do povo e tal, né? Porque não tinha som na igreja. Tá? Exato, né? Então, agora temos microfones, então agora a gente pode facilitar usando o ambão. Mas é uma retomada importante da valorização desse espaço que até 65, que eu me lembro das orientações litúrgicas, só o padre ia lá. Né? Agora não, os leigos também vão lá e leem, não o evangelho, né? Mas leem a primeira leitura, o salmo e a segunda leitura. E às vezes podem usar para sequência, para algumas outras orientações que são não orientação de não comunicações finais de missa, tá? Os avisos finais devem ser feitos de outro lugar. Mas não dali, tá? Então tem que ter esses nem agradecimentos que às vezes acontecem, não é lugar. E um outro elemento que aparece também, então agora você fala aí, bom, e as igrejas, né, atuais manifestam o sagrado. Gente, acho que aqui tem que cuidar duas coisas bem importantes. Primeiro, a gente não pode falar das coisas da fé, das coisas de Deus, qualquer coisa séria, como se fossem crianças de 5 anos dizendo eu gosto, eu não gosto, tá? Então acho que a primeira coisa tem que deixar bem claro isso. Não se fala que não vamos discutir gosto, tá? Mas vamos a partir da história, da arquitetura e do pensamento humano. O que está acontecendo nesses últimos anos, nessas últimas décadas? Isso vale para a arquitetura, vale para a roupa, né? Vale para as pinturas, né? O modernismo, ele quis romper com o peso das tradições, tá? Não vou entrar em questão se está certo ou está errado. Vamos dizer assim, há 80 anos atrás, eles estavam vivendo esta realidade porque eles estavam num outro mundo, numa outra situação, numa outra experiência, tá? O modernismo vai trazer para os nossos dias uma nova caminhada. E agora cabe a nós dizer, bom, deu certo, não deu certo? O que está faltando? Estamos celebrando do jeito certo a partir das igrejas que foram construídas mais ou menos dos anos 40 até os anos atuais? Então, também, certas coisas de arquitetura, elementos, materiais que não se tinham, hoje estão sendo utilizados. São convenientes? Não são convenientes? Então, depende muito de cada realidade. Depende muito de cada realidade. E trazer também, acho que o mais importante não é olhar para ornamentos, enfeites, tá? Mas é focar naquilo que é o essencial. Garantir que o espaço que vai ser usado nos remeta ao mistério pascal. E no caso externo, porque aí tu não vai ter o altar para ser visto, né? E também não basta só fazer um galpão e enfiar uma cruz em cima, né? Mas todos os templos na história, na tradição, tiveram uma arquitetura diferenciada. Quando eu falo diferenciada, não é fazer uma coisa folclórica, mas é de fato dizer, olha, quem passa na frente da igreja, enxerga uma igreja ou enxerga um auditório? Entende? Podemos questionar. Eu acho que é justo, é digno, e nós hoje estamos retomando, isso é importante que você saiba, todos nós, principalmente as novas gerações, querem retomar um pouquinho a questão, alguns elementos tradicionais. Então, isso está acontecendo, é uma realidade que está aí nos nossos dias. Vamos ver como é que isso vai se traduzir nos próximos projetos das nossas igrejas. Muito bem, que bela reflexão fizemos. Muito obrigado, Padre Cleiton, pela participação, por ter desprendido o tempo, vir de Antônio Prado até aqui no santuário
para podermos então refletir sobre espaço litúrgico, liturgia, história e aquilo que nós acreditamos e rezamos, né, nas nossas comunidades. Nós lembramos que o Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Até a próxima semana. Fique bem! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia.
impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.